Fala galera, eu sou o Felipe e hoje eu vou passar para vocês uma introdução ao PHP. Pretendo fazer algumas videoaulas básicas voltadas para a galera aí que está começando a programar agora ou que ainda não sabe nada, mas quer aprender a programar. Então, a intenção dos vídeos é passar para vocês mais os códigos e as funções em PHP, o que cada um faz, para que cada um serve. Sem passar uma coisa pronta assim para vocês irem seguindo e fazendo. A intenção é que vocês aprendam o que cada código faz e desenvolvam o que vocês quiserem com eles. Tá certo? Eu não vou passar quase nada de teoria, mesmo porque os vídeos iam ficar muito maçantes, muito chatos. Porém, a teoria em programação é indispensável. Então, antes de tudo, eu aconselho vocês a baixarem uma apostila de lógica de programação, é fácil encontrar na internet, e dar uma olhada nela, para vocês saberem o básico. Não precisa saber tudo de lógica de programação, só o básico, vocês terem uma ideia de como funciona, para facilitar o aprendizado de vocês, tá? A gente vai usar um pouquinho de HTML também, eu não vou falar sobre HTML, coisa básica também, vocês conseguem aprender em 10, 15 minutos aí na internet com um tutorialzinho simples. HTML é tranquilo, beleza? Então, para começar, vocês vão ter que instalar um programinha na máquina de vocês. É o AMP Server. Entra no site, baixa e instala ele. O que ele faz? Ele simula um servidor para interpretar a linguagem PHP. Como assim? É o seguinte, quando vocês criam uma página na web, ela é feita somente HTML puro, o que lê esse código, interpreta e mostra na tela para vocês o que vocês escreveram no código é o navegador. Isso quando está só em HTML. Certo? Então, o interpretador do código é o navegador. No caso do PHP, esse código é enviado para o servidor, onde o site está hospedado, interpretado no servidor e enviado de volta para o navegador só o resultado. Então, se vocês não simularem um servidor no computador de vocês não vão conseguir programar em PHP. O código não vai aparecer na página, certo? Então, só baixa o AMP Server e instala ele. Tá bom? Ele já vai vir com o servidor Apache, a linguagem PHP e o banco de dados MySQL que a gente vai usar só mais para frente. Beleza? Então, para começar hoje, eu vou passar para vocês um código que vocês vão usar muito. Antes de tudo, já ia me esquecendo. Na página, a sintaxe para você começar a usar o PHP, para você falar para o navegador que você vai começar a programar em PHP, é essa. Sinal de menor, ponto de interrogação, PHP. Para fechar a tag, ponto de interrogação e sinal de maior. Tá? Então, toda vez que você for escrever um código em PHP, você vai precisar escrever esses comandos aí e colocar o código dentro deles. Tá? Primeiro código que eu vou passar para vocês, um código super básico que vocês vão utilizar muito, é o echo. O que o echo faz? Ele mostra na tela para vocês o que vocês quiserem, em questão assim de texto. Por exemplo, eu quero mostrar uma mensagem na tela, eu coloco o echo e a mensagem que eu quero. Ou eu quero colocar o valor de uma variável, que eu vou falar mais para frente, eu coloco o echo e o nome da variável. Qual que é a sintaxe do echo? Echo, aspas duplas, ponto e vírgula. Beleza? Não pode esquecer do ponto e vírgula, senão não vai funcionar. Tem que escrever exatamente do jeito que está. Deixa eu só mudar a linguagem aqui, para funcionar certinho. Beleza, agora ele fica colorido. Maravilha. Digamos que eu quero mostrar na minha tela uma frase clássica de todos os primeiros programas. Hello World. Tá? Então, o que esse código vai fazer? Ele vai escrever na página simplesmente a frase Hello World. Tá? Então, vamos testar. Se você já instalou o AMP, você precisa salvar essas páginas que você vai criar em PHP numa pasta específica do AMP. Essa pasta fica no C2 pontos, a pasta WAMP, você vai salvar dentro da pasta www. Tá? Outro detalhe,
toda página que você programar em PHP, ela precisa ter extensão PHP. Se você não reparou, tem algumas páginas na web que você vê lá, por exemplo, index, escrito assim, né? index.html ou só HTML. A extensão da página é HTML. Então, se você programar em PHP na página e salvar em HTML, o PHP não vai funcionar. Então, a página tem que ser salva em .php, tá? Não pode esquecer disso. Então, eu vou salvar aqui essa página. Vou colocar aqui. Introdução ao PHP. Introdução ao PHP. .php. Salvei e vou abrir ela no meu navegador. O endereço que você vai abrir vai ser o seguinte. Como você está executando o AMP na sua máquina, então você não vai usar www, porque o site não está hospedado na internet, a página não está na internet, certo? Então, o local onde você vai puxar essa página vai ser localhost, porque está na sua máquina, barra a página que você quer. No caso é introducão ao PHP. .php. Tá aí a nossa frase, certo? Então eu coloquei onde está hospedado o site, que seria substituindo www, endereço do site, localhost e a página que eu quero ver. E ele mostrou aqui Hello World. Ele mandou para o servidor interpretou a página e só deu o resultado, que é a frase que a gente queria que mostrasse. Beleza? Certo. Até aí é fácil, né? Depois, por exemplo, eu quero mostrar o valor de uma variável. O que é variável? Um monte de gente ouve falar isso, variável, né? Parece uma coisa difícil, mas não é. É simples. É o seguinte. Variável é um espaço alocado na memória do computador onde você pode armazenar qualquer coisa. Você pode imaginar variável sendo uma caixa quadrada vazia. Você pode colocar o que você quiser lá dentro e tirar e colocar outra coisa a qualquer momento, tá? Então, para você declarar uma variável, para você criar uma variável, você coloca o cifrão e o nome da variável. O nome da variável, normalmente você não coloca letras maiúsculas, porque no caso do PHP ele é case sensitive, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Se eu colocar uma variável chamada var e outra chamada var em minúsculo, são duas variáveis diferentes. Tá? Se você escrever a variável em letra maiúscula e durante o código escrever minúscula, ele vai pegar outra variável, ele não vai funcionar. Beleza? Então, vou criar minha variável aqui em minúsculo. Eu prefiro assim, minúsculo. Se você quiser escrever em maiúsculo, você vai ter que escrever exatamente assim o resto do código. Então, criei minha variável. Qual que é a sintaxe da variável? Eu ponho o cifrão, coloco o nome dela, ponho igual e o valor dela. E ponto e vírgula. Então, no caso, por exemplo, eu quero armazenar um número. Por o número 10, antes do ponto e vírgula. O nome da variável igual a 10. Se eu quero colocar um texto, no caso o texto é o mesmo esquema do echo. Você vai pôr duas aspas duplas, abre e fecha, e o texto que eu quero. Hello World, tá? E no echo, como é que eu faço para mostrar essa variável? Deixa eu colocar essa variável aqui em cima. Eu quero mostrar agora o valor daquela variável. Como é que eu vou fazer? Variável, você não coloca aspas, certo? Você só coloca o nome dela. Qual que é o nome dela? O cifrão e var. Então, echo, o nome da variável, ponto e vírgula. Vamos testar? Está aqui minha página, vou atualizar ela, porque é a mesma página. Hello World.
Vou mudar o texto aqui, colocar ponto de exclamação. Apareceu ponto de exclamação. Certinho? Entenderam como é que funciona? Uma dúvida que vocês podem ter, vocês já devem ter ouvido na internet, é a diferença entre constantes e variáveis. Variável é isso que eu expliquei para vocês, certo? É um nome, um espaço que vocês colocam o que vocês quiserem dentro. No caso de uma constante, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu troco o eco por um número. Eco 10. 10 é um número, certo? Só que durante a programação, enquanto ele estiver sendo executado, esse número não muda. A variável, eu posso fazer um exemplo, digamos, eu faço um formulário e peço para o usuário digitar o nome dele, certo? O nome dele é guardado dentro dessa variável, tá? No caso do 10, ele já está no código, então ele não vai mudar, o usuário não vai conseguir mudar esse valor. Isso é uma constante. A variável é o que pode ser mudável, entendeu? Então, é isso. Por hoje é só isso mesmo, básico, só um pouquinho de variáveis e a função echo, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, comentem no blog. Dificilmente eu vou responder pelo YouTube, tá? No blog é mais fácil de eu responder vocês, tá? Deem uma olhada nas outras videoaulas para quem já sabe um pouquinho. Tem lá algumas videoaulas interessantes. Então, até a próxima videoaula. Falou, muito obrigado. Até mais.